Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e estou aqui com mais um vídeo da série Jogos que foram premiados em algum prêmio recente. Isso aqui tá ficando um pouquinho comum, mas é porque tem tido várias premiações aqui nesse meio de ano e eu sempre gosto de dar uma avaliada assim nos jogos que estão nas premiações, quem tá ganhando o quê, pra ver assim se tem algum que me interessa, se tem algum que eu quero testar, que eu quero jogar, ou se eu já quero comprar. E aí agora, hoje eu quero trazer aqui, gente, os jogos que foram os vencedores do Board Game Geek Award, Gold Geek Awards, né, que é o nome do prêmio do Board Game Geek, que é esse grande portal aí de jogos de tabuleiro, o maior do mundo, né? O maior aqui no Brasil é o Ludopédia, e a gente costuma usar muito mais se referir ao Ludopédia, mas num contexto de mundo, assim, se você for olhar Estados Unidos, Europa e tal, o Board Game Geek é o mais famoso, é o que eu uso muito, porque como eu comecei a minha coleção, né, olhando as coisas pelo Board Game Geek, eu me apeguei bastante a ele, também uso um pouquinho o Ludopédia, mas uso mais o Board Game Geek, e aí eles fizeram uma premiação recente de alguns jogos, e aí eu vou trazer aqui para vocês os jogos que ganharam essas premiações por categoria, tá bom? Então vamos começar, gente. A primeira categoria aqui são jogos de 2 jogadores. E o jogo que ganhou é um jogo que é uma sensação para 2 jogadores, assim. É um jogo que eu já joguei uma versão digital dele uma vez, achei que tem um ótimo potencial, mas não funciona na versão digital para mim. Quero jogar um dia a cópia física, apesar deste jogo ser um jogo cooperativo e eu não jogar muitos jogos cooperativos. Esse aqui é o Sky Team, gente. O Sky Team é um jogo para 2 jogadores, onde cada jogador ali está controlando piloto e copiloto de um avião. E você joga esse jogo baseado em dados, que você tem os dados do seu lado e o seu adversário, não, né? O seu coleguinha tem jogos do lado dele. E aí você vai posicionando os dados em várias partes diferentes ali do avião que está sendo controlado, e a combinação dos dados dos 2 jogadores é o que vai fazer a movimentação do avião. Só que tem um porém, durante o posicionamento dos dados, os 2 jogadores não podem conversar entre si. Eles estão focados nas tarefas deles, eles não estão se comunicando, eles têm que saber mais ou menos o que o outro quer fazer, baseado nas coisas que precisa e baseado no que ele está colocando ali de dados. Um jogo muito interessante. A ideia do jogo, na verdade, é que os 2 estão tentando pousar o avião em uma determinada pista. E aí tem vários desafios e várias pistas diferentes. Esse jogo, que é um jogo de temática de aviação, que eu gosto muito, que incorpora bem os aspectos ali do pouso. Então você tem que movimentar o flap, você tem que movimentar o trem de pouso, você tem que comunicar para a torre que você vai pousar, você tem que baixar o avião. Tem muitas coisas muito legais para quem gosta de aviação e para quem gosta de jogos cooperativos também. Então o Sky Team ganhou na categoria de 2 jogadores e quem completou o pódio foi Star Wars Deck Building e Undaunted Battle of Britain. Agora a próxima categoria é Artwork Presentation, que é a arte, né? A arte em geral, ali a apresentação da arte do jogo. E quem ganhou é um xodó, queridinho de todos, que era um jogo conhecidíssimo por ser muito feio, e aí veio numa edição remasterizada e ganhou o prêmio por ser muito bonito. É o Castles of Burgundy Special Edition, que é uma edição de Castles of Burgundy, né? É o mesmo jogo, a mesma mecânica, a mesma jogabilidade, mas ele substitui as peças bege sem graça do original por peças muito mais bonitas, peças 3D. Então o jogo, que já é um jogo muito bom, fica com um aspecto assim super maravilhoso, muito bonito e muito incrível, assim, fica bonito na mesa, as peças são muito bonitas. Então conseguiram converter um jogo famoso por ser feio num jogo bonito e premiado. Então o Castles of Burgundy Special Edition ganhou aqui em Artwork Presentation. E esse pódio foi completo pelo Earth e pelo Voidfall. Por sinal, o Voidfall tem uma arte que eu acho super bonita, é um jogo que eu estou doido para jogar. Se alguém quiser me convidar para jogar ele, gente, pode me chamar que eu quero muito jogar ele, tá bom? Na categoria cooperativa, ganhou o Sky Team de novo. Então eu não vou falar muito mais dele, né, do que eu já falei, mas basicamente é um jogo lá que você está pousando um avião, cooperativo, 2 jogadores, comunicação limitada, todos esses aspectos que eu falei, e ele ganhou no de 2 jogadores, e agora ganhou aqui também no cooperativo. E quem completou o pódio foi o Earthborn Rangers e Sleeping Gods Distant Skies, que eu fiquei surpreso de não ter ganhado, tá? Eu achei que esse aqui iria ganhar mais do que o Sky Team, mas tá bom.
O próximo é a categoria expansão, gente. E se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que tem um jogo que ele está ganhando todos os pódios de todas as coisas. E obviamente ele vai ganhar aqui o pódio de expansão, que é o Ark Nova. Que é a expansão nova do Ark Nova, que é o Marine Worlds. Essa expansão do Marine Worlds, ele inclui o elemento ali de aquário, de animais marinhos, no contexto do Ark Nova, que é um jogo de construção de zoológico. Então é como se você pudesse construir uma parte ali do seu zoológico, próximo da água, para ser um aquário, para usar animais marinhos. Então ele introduz cartas novas, com umas mecânicas um pouquinho diferentes, né? E aí introduz esse conceito novo, cercados novos ali também, para o jogo também. Para quem já ama o Ark Nova, tipo eu, deve ser uma pedida muito legal. Porém, eu ainda não joguei o Marine Worlds. Quem completa aqui o pódio é o Lost Ruins of Arnak, Missing Expedition e o Cascadia Landmarks. Dois jogos muito famosos, muito bons. Então esse pódio, assim, essa categoria da expansão foi bem disputada, viu, gente? Agora vamos lá, gente. Na categoria jogo inovativo, esse aqui é bem legal. São jogos que trazem ideias, conceitos, elementos, mecânicas novas para a mesa. E quem ganhou aqui foi o Hegemony. O Hegemony, que é esse jogão que chegou fazendo muito sucesso. Um jogo grande, um jogo pesado, um jogo demorado, mas um jogo que tem uma ideia muito diferente, que é o seguinte. No Hegemony, cada jogador representa uma classe diferente da nossa sociedade. Então, seja ali os capitalistas, seja o governo, seja os trabalhadores. E na ideia do Hegemony, você tem que conseguir ali usar toda a sua habilidade política para manipular a aprovação de leis, de regras que beneficiem a sua classe. Sabe? Então ele é um jogo que tem bastante negociação, que tem bastante, né, articulação, além das próprias mecânicas ali do jogo. E é um jogo que, por ele ter esse aspecto bem de política, de discussão e de negociação, é um jogo mais longo, né? Partidas de Hegemony duram 3, 4 horas, mas quem joga diz que é um jogo muito legal de ser jogado. E como ele tem esse conceito diferente ali da ideia do tema do jogo, ele acabou ganhando aqui na categoria de jogo inovativo, inovador. E quem completou aqui o pódio foi, de novo, Sky Team e Earthborn Rangers, também de novo. É a segunda vez que ele aparece no pódio, coitado, não ganhou nada, mas completou vários pódios. Agora vamos para a categoria do que eles chamam de GOTY. GOTY representa o Game of the Year, tá? E agora a gente vai ter o Light GOTY primeiro, que é o jogo leve. Então, é o jogo do ano categoria leve. Jogos que são mais simples de regra, mais fáceis de aprender, de explicar e tal. E quem ganhou o Light GOTY foi o Thunder Road Vendetta. Esse jogo, que é uma remasterização de um jogo antigo, né, de algumas décadas atrás, que era o Thunder Road Vendetta, que é um jogo onde você tem uma corrida de carros, mas é uma corrida de carros, assim, super louca, onde você pode quebrar o seu adversário, bater, derrubar ele e tal. Então é uma coisa meio solta, assim, sabe? Meio maluca, engraçada e divertida. E fizeram essa versão aqui do Thunder Road Vendetta, que ele traz todo esse espírito com uma arte nova e tal, uma remasterização das regras. E que, assim, é um jogo que, para quem curte jogos, assim, divertidos, onde você vai jogar com seus amigos e vai ser meio que um quebra-pau ali, todo mundo atacando todo mundo e fazendo muita bagunça, onde o menor dos objetivos é realmente completar a corrida. Esse jogo está fazendo bastante sucesso. Para quem gosta desse estilo, assim, de jogos mais divertidos entre os amigos, com certeza vai ser uma pedida legal também. E aí, obviamente, fez sucesso e ganhou aqui como Light Game of the Year, Light GOTY, tá bom? Quem completou o pódio do Light GOTY é o Nar e o Faraway. Agora, o Medium GOTY, então, é o Game of the Year, né, o jogo do ano, categoria média, assim, então já é um pouquinho mais complexo, já tem um pouquinho mais de regras, um pouquinho mais de mecânicas, foi o Earth. Esse jogo que está chegando no Brasil agora, assim, super recente, pela Galápagos, gente, que eu já tinha o Earth, já gosto bastante de jogar o Earth, ele tá ali no meu top 10, se eu não me engano, que apareceu no meu último ranking, né, de jogos, ele ficou ali no meu top 10. Só que eu vendi minha cópia porque estava em inglês, porque eu quero comprar essa cópia nova em português que está chegando, tem muito texto nas cartas, eu acho que isso faz diferença para mim. E no Earth é um jogo onde você está ali construindo um ecossistema, né, você está construindo um ecossistema colocando cartas num grid que é de 5 por 5,
E aí esse posicionamento dessas cartas que você vai fazendo no grid, ela vai respeitando regras públicas de pontuação, que você vai tentando ali fazer para você conseguir pontuar mais, regras privadas, que são só para você, e também as próprias cartas, muitas vezes elas podem trazer algumas regras específicas e tal, e você pode tentar fazer toda essa combinação aí para você montar o seu painel de cartas que consiga pontuar mais, e gerar muito retorno para você. Um jogo que tem bastante combo, sabe? Ele tem bastante combinação, ele tem essa mecânica de seguir o jogador principal, onde o jogador principal escolhe uma ação, faz uma versão mais forte dessa ação, e os outros jogadores fazem a mesma ação numa versão mais leve, sabe, uma ação mais leve. Tem alguns jogos que fazem essa mecânica de seguir o jogador principal, o Earth é um jogo que faz isso também, então você praticamente está sempre entretido ali, ele não tem muito tempo de espera, downtime, sabe? Você sempre está fazendo alguma coisinha, e aí o jogo fez muito sucesso, já estava sendo muito falado, e ganhou aqui como o Medium GOTY. Agora vamos para o Heavy GOTY, que é o jogo Game of the Year, categoria pesado, pesadão. E ganhou de novo o Hegemony, gente. Então ele ganhou de jogo inovador e ganhou também na categoria jogo do ano, categoria pesadão. Então não vou falar muito mais dele, já falei bastante, mas né, realmente é um jogo que é pesado de regras, é mais longo, é mais denso. Então faz sentido ele ter ganhado essa categoria. Quem completou o pódio foi o Dune Imperium Uprising e o Darwin's Journey. E agora vamos para joguinhos divertidos, party games, jogos de festa, tá, gente? Quem ganhou é um outro jogo que está chegando agora pela Galápagos, que é That's Not a Hat. Esse é um jogo pequenininho de cartas e tal, mas que a mecânica forte dele é a memória. Por quê? Porque cada jogador tem uma carta que tem um presente. E aí, um item, né? E aí você vai presenteando outros jogadores com a sua carta, e quer dizer que esses itens eles vão rodando pela mesa e vão parando em lugares diferentes. E chega um ponto onde você tem que tentar lembrar o que cada pessoa tem ali de item na frente dela, de presente que ela ganhou. E é nessa hora que a sua memória tem que funcionar, porque aí você já tem que tentar descobrir o que está onde e principalmente o que está na sua frente. Um jogo, claro, que tem uma cara de jogo de party game, né? Esses jogos que puxam um pouquinho da memória, que acabam sendo divertidos. E é um jogo que também chegou agora e está bem baratinho, gente. E eu quero testar ele, né, quando eu tiver a oportunidade, que parece ser muito legal, o That's Not a Hat. Quem completou aqui o pódio foi o Dixie Disney e o Nekojima. Agora vamos para uma categoria interessante, o Print and Play, que são jogos que você pode imprimir e jogar na sua casa. Eu tenho um amigo meu que gosta muito de fazer isso e ele ama o jogo que ganhou aqui, que é o Waypoints. Waypoints é um jogo onde você está ali fazendo uma trilha, passando por florestas, lagos e bosques, só que você tem que tentar buscar, né, completar assim, os pontos específicos, né, os waypoints, os locais demarcados que você tem que chegar para poder gerar um caminho, uma trilha ali para você. Só que você tem influência do clima, então cada rodada o clima vai mudando, então isso interfere na sua capacidade de se locomover e tal. Um joguinho simples, da categoria que você pode imprimir e jogar na sua casa, mas que muito legal, muito interessante. Esse meu amigo fala bastante desse jogo, fala que ele é muito legal, e ele ganhou aqui como o melhor print and play desta votação. E quem completou o pódio foi o Flip Town e o Naturópolis. Agora vamos lá, gente, faltam mais 3 categorias ainda, tá acabando. Essa categoria agora é o de jogo solo, e quem ganhou foi o Legacy of Yu, o Legado de Yu aqui no Brasil. Esse jogo aí, ele é um jogo puramente solo, só dá para jogar sozinho, onde você está controlando ali um herói chinês, né? Que ele está fazendo o quê? Ele está, ao mesmo tempo que ele está defendendo a cidade dele, construindo uma muralha, preparando o exército para poder combater os bárbaros que querem invadir a cidade, ele também tem que construir ali canais para tentar desviar uma enchente que vai chegar em algum momento e que pode inundar a cidade. Então é um jogo onde você tem que administrar todas essas coisas para que você consiga vencer um jogo. Ele é meio que um jogo campanha ali, né? Uma campanha que você vai jogando e que você consegue reinicializar ela e onde você tenta gerenciar todos esses aspectos diferentes ao mesmo tempo. Quem completou o pódio foi o Earthborn Rangers e o Earth, que não são jogos puramente solo, né? Mas eles completaram aqui como, né, jogos que são bons para ser jogados sozinho. A penúltima categoria são jogos temáticos. E aí, pela terceira vez, vai pedir gol no Fantástico. Quem ganhou foi o Hegemony, gente. Que eu disse, né? Ele ganhou de inovador por essa temática diferente. E, obviamente, ele veio aqui também e ganhou no jogo temático.
Quem completou o pódio, Sky Team, uma ótima escolha também para jogo temático, e o Dune Imperial Uprising, que aí jogos baseados em IP, não sei se é necessariamente incrivelmente temático, né? Mas tudo bem, tem gente que gosta. E a última categoria é o Wargame. E quem ganhou eu achei bem legal, gente, porque é um jogo novo de uma série famosa, que é o Undaunted, e esse aqui é o Undaunted Battle of Britain. O Undaunted é um jogo para 2 pessoas que simula episódios e momentos diferentes de guerras, onde cada pessoa controla um dos lados da guerra, e aí você tem que tentar, obviamente, derrotar e vencer o seu adversário. E o Battle of Britain, ele simula a batalha pelos ares de Londres, entre a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, e a Royal Air Force, que é a Força Aérea da Inglaterra. Isso no contexto lá da Segunda Guerra Mundial. E aí na ideia desse jogo é que você vai ter essas batalhas aéreas, então ele é um jogo de guerra combate aéreo. Essa categoria aqui de Wargame, eu falei a categoria, gente? Já não lembro, mas é a categoria Wargame, tá? Jogos de guerra. E aí nesse caso, essa batalha aérea. Então o jogo aéreo eu achei muito interessante como é que deve ser, né, esse aspecto e essa mecânica de você ter um jogo, uma batalha aérea entre 2 oponentes na mecânica do Undaunted. Deve ser um jogo interessantíssimo, gente. Se alguém já jogou, comenta aqui, porque eu realmente fiquei com vontade de jogar esse. E quem completa o pódio é qual? Halls of Hegra. Nunca ouvi falar desse, gente. E o The British Way, Counter-Insurgents at the End of Empire. Esse nome aí é um nome imponente. Mas é isso, gente. Esses foram os jogos premiados aqui. Bastante jogos interessantes. Alguns joguinhos que eu queria muito testar e jogar também. Mas e aí, vocês concordam com os jogos que participaram, que ganharam, que foram eleitos, sabe? Querem jogar algum desses? Tem vários que já estão ou estão chegando no Brasil. Então a gente está vivendo um momento muito bom, onde a gente tem a oportunidade de conhecer esses jogos que são jogos premiados lá fora. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.